Nossa convidada hoje, doutora Margarida de Fátima Fernandes Carvalho. Ela é médico pediatra e reumatologista, foi superintendente do nosso hospital universitário e é uma pessoa muito especial para nós, que desde quando ela chegou em Londrina, há algumas décadas, né, doutora Margarida? 3 décadas. Há 3 décadas que ela veio de São Paulo, especialmente para Londrina. E é com ela que a gente vai bater um papo sobre uma doença chamada lúpus. O lúpus é uma doença grave, doutora Margarida? Ela pode ser uma doença grave. Nem sempre, felizmente, ela se traduz, né, na gravidade que nós às vezes até nos espantamos, né, com algumas pessoas. Mas nem sempre ela se traduz dessa forma tão grave. Mas ela pode ser sim uma doença grave e que pode levar até a morte muito rapidamente. Como é que se descobre que quem tem lúpus? Como é que descobre? É uma doença riquíssima em sintomas, em sinais e muitas vezes, infelizmente, como na maioria das faculdades de medicina, o ensino da reumatologia não é obrigatório, então muitos médicos às vezes acabam se atrapalhando pela infinidade de sintomas que ela pode aparecer e levando a confusão. Exatamente. Confundindo com outros diagnósticos, como infecções, tumores, e outras doenças crônicas que não o lúpus. Mas é uma doença riquíssima em sintomas e sinais. Que poderá ser confundida até com o dermatologista, como se fosse uma doença de pele? Como uma doença de pele, como uma doença renal, uma doença cardíaca, uma doença do sistema nervoso central. Ela pode começar com convulsões, dor de cabeça, problemas pulmonares, cardíacos, renais. Ela pode simular o que ela quiser. O lúpus é o grande simulador. Tratável, o indivíduo vai ter uma vida com qualidade. Sem dúvida. Sem não tratar, a gravidade vai aumentando. Sem dúvida nenhuma. Né? Como é uma doença causada por autoanticorpos, em que a pessoa passa a não reconhecer como dela os seus próprios componentes, então ela passa a produzir anticorpos contra as suas próprias células. E essas células vão ser filtradas em algum lugar. Esse lugar geralmente é o rim, e lá elas vão ficar depositadas, podendo dar lesões muito graves ali no rim e levar à diálise, à necessidade de transplante e às vezes até a morte. O nosso prefeito, ele deu uma lei aqui em Londrina, não é isso? Isso. A semana de conscientização sobre a doença. Sobre o lúpus. Sobre o lúpus. E esse lacinho que você está usando é o símbolo desta semana, que começa, que vai do dia 4 ao dia 10. Então, essa lei do prefeito Kiref, a lei de número 12.148 da vereadora Elza Correia, ela então diz que nesta semana, a semana que incluir o dia 10, nesta semana há necessidade de se fazer investigação. Né? Algum movimento junto à população, e eu agradeço esse espaço que você nos cede, para esclarecer a população sobre essa doença tão importante, tão difícil de diagnosticar, e quanto mais precocemente ela for diagnosticada, melhor é para a pessoa que a tem. Eu gostaria, a gente tem algumas imagens para mostrar, e eu gostaria que você ficasse à vontade, doutora, para que a gente pudesse realmente, ela vai mostrando as imagens e vai explicando. Como você disse que acomete vários órgãos do corpo, hein, doutora Margarida? Essa imagem aí... Então, aqui, essa imagem, né, mostrando que ela é uma doença multissistêmica. Ou seja, ela acomete vários órgãos, vários sistemas do corpo humano. Comprometimento dos pulmões, principalmente na pleura, fazendo um derrame na pleura, uma pleurite. Comprometimento cardíaco, comprometimento do rim e manifestações articulares. Então, muitas vezes, o reumatologista, para onde essas pacientes, principalmente mulheres, 90% dos pacientes das pessoas que têm lúpus são mulheres, são do sexo feminino, então eles são... Estamos em desvantagem? Pois é. A maioria das doenças reumáticas acometem mais as mulheres do que os homens. Poucas são as doenças, os reumatismos, que acometem mais os homens do que nós mulheres. E o lúpus é um deles, sem dúvida nenhuma. O lúpus é uma doença da mulher e da mulher em idade fértil. Dos 25 até os 40 anos é onde ela aparece.
E às vezes as manifestações articulares, essa pessoa vai para o reumatologista e lá nós fazemos o diagnóstico. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Isso daqui é um lúpus. Esse é a borboleta que você falou? Esse é a borboleta, né? Então é o símbolo da doença, né? Que parece mesmo uma asa de borboleta na região malar aqui do rosto. E aqui também, né? Na asa, aqui na base do nariz, o corpo da borboleta. Então aqui mostrando como a lesão se manifesta. E muitas vezes aqui em região de lábios, umas fissuras, né, umas rachaduras aqui nessa região e feridas dentro da boca nem sempre dolorosas. Feridas no nariz também, que nem sempre são dolorosas. E só durante o exame físico nós observamos esse tipo de situação. Mas eu vi umas fotos do lúpus do nariz que chega a fazer um buraco. Faz. Mas essa é uma outra forma, é a forma localizada da doença, que é o lúpus discoide. Né? Então aqui só mostrando como o sol é inimigo da pessoa que tem a doença. Então mostrando uma outra característica da doença, além do eritema malar, que é uma das manifestações, uma outra manifestação é a fotossensibilidade. Então a sensibilidade à luz do sol, né? E que aparece naquelas regiões, né, de rosto e nessa região aqui que nós chamamos do V do pescoço. Então, pode dar vasculite, neuropatia. Isso. É verdade. Gente famosa tem? Tem, e divulga, né, que tem a doença, o que ajuda bastante na conscientização da população, né, em relação a essa doença e ficar bastante atento aos sintomas e a possibilidade de repente, alguém com algum sintoma ter a doença. E ela coloca aqui que é uma vitoriosa, né, contra o lúpus, e ela é mesmo. Astrid, né? Astrid Fontinelli. A Selena Gomes também recentemente esteve internada em estado grave, com manifestações importantes, sistêmicas, então de todo o organismo, com comprometimento renal inclusive, mas está bem, também está em tratamento, é uma doença que está em tratamento, e ela está respondendo muito bem. Foi diagnosticado precocemente, essa é a verdade. Isso, né? E vejam, a Selena é uma mulher bem jovem ainda, e a Astrid já tem a doença há alguns anos, né? Ela deve estar próxima aos 50 anos. Aqui, como você falou, né? Na região do nariz, da boca, né? Então, e também aqui, possivelmente, com uma hipersensibilidade, não só à luz do sol, mas também ao frio. Aqui, nessa fotografia, até parece mesmo uma sensibilidade ao frio, né? Onde aparece esse nariz mais avermelhado, né? Então, pode ser uma sensibilidade ao frio. Você falou que só dava em mulher, e esse daí? Então, essa é uma forma localizada do lúpus, que é a forma discoide. Nós falamos que só acomete a pele, não existem manifestações sistêmicas. Alguns pacientes podem, de repente, evoluir com uma lesão renal, mas eu nunca vi. Em 37 anos de reumatologia, eu nunca vi uma forma localizada se transformar em doença sistêmica. Esse é um artista? Esse é um artista, é o Seal, um cantor britânico maravilhoso e que deformou o rosto, né? Inclusive eu, quando comecei a ouvir esse cantor e a ver as imagens, não imaginava que fosse lúpus, achava que fosse acne, né? A cicatriz de acne, lembra bastante cicatriz de acne, até que um dia ele comentou que ele tem o lúpus discoide e que de vez em quando entra em atividade, mas é só na pele, é o lúpus que acomete só a pele. Então é mais fácil de tratar? É mais fácil de tratar, mas é uma doença que pode dar deformidade, né? E como acomete principalmente o rosto, acaba muitas vezes dificultando a vida social, né, dessas pessoas. A mesma coisa aqui, né, que nós chamamos de lesões discoides, né, que parecem uns discos, e só lesão cutânea. E às vezes o diagnóstico é muito difícil, por exemplo, aqui lembra até umas placas de psoríase, é feito só com a biópsia da pele, a biópsia local, que vai mostrar, né, a doença ali ativa ou não. A mesma coisa, né? Lembrando muito uma psoríase, às vezes é muito difícil, eu olhando assim, eu não sei dizer se é psoríase ou um lúpus, né, um lúpus discoide. Só realmente fazendo... Às vezes só com a biópsia, né? Então veja que ela faz, né, essas tumorações, então nessa forma cutânea e crônica, né? Uma doença que pode se cronificar. Então, mesmo essa forma, né, benigna, você pode falar, não existe um lúpus maligno,
mas uma forma só localizada, mesmo essa forma, ela pode dar bastante trabalho, tanto para a pessoa como para o médico, né? Que cuida. Na mão? Na mão, isso é uma manifestação da doença sistêmica, chamada vasculite, que é uma inflamação dos vasos da pele e que pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Na verdade, a base do lúpus é o que nós chamamos de uma vasculite, uma inflamação vascular. Bom, doutora Margarida, você que é médica, pediatra, reumatologista e que tem uma vasta experiência, diante dessa semana de conscientização do lúpus, qual seria o recado que você daria para quem está nos assistindo? Isso, que o lúpus é uma doença rara, mas que ela existe, e existe aqui em Londrina. Nós temos o registro de aproximadamente 500 pessoas aqui na cidade de Londrina com a doença. Nossa. 2.000 na região metropolitana, que abrange aqui quase 2 milhões, a nossa região metropolitana de Londrina. 65 mil pessoas no Brasil e 5 milhões no mundo. Tá? Então, metade do Paraná, né? Metade da população do Paraná, que o Paraná tem no mundo, tem essa doença. Então, é uma doença que precisa ser diagnosticada precocemente. É uma doença que nós vemos que mexe muito com a autoestima, não só pelas suas manifestações clínicas, e a gente tem que lembrar... Não só pela aparência em si? Sim, e o tratamento tem que ser feito com imunossupressão. São tratamentos, então, que podem levar a aumento de peso, a estrias, a aumento de pelos no rosto e no corpo, por causa do uso do corticoide em altas doses. Mas é um tratamento bastante seguro e que o reumatologista está apto a prescrever e o paciente deve seguir direitinho a recomendação. É contagiosa? Não é contagiosa, pode Isso abraçar, é bom deixar bem beijar, claro. Namorar, não tem problema nenhum. E conviver com essas pessoas porque são maravilhosas. Obrigada, doutora Margarida. Eu que agradeço.